Então, sejam bem-vindas maravilhosas a esse nosso primeiro encontro do Clube do Livro, a Ciência de Ficar Rico. Eu tinha falado no último encontro que a gente ia fazer sobre quem pensa enriquece, porém, né, a gente fez uma enquete aí recente, já tinha feito algumas outras enquetes, e o pessoal, né, votou mais nesse livro, que é ótimo, né? Na verdade, ele eu até considero ele mais, assim, alinhado com o que eu tenho falado, né? Quem pensa enriquece é muito bom, mas ele é mais assim, né? Fazer isso, faz aquilo ali. A gente tem algumas coisas que eu até já compartilhei numa live com vocês, né? Quem não assistiu as minhas lives, assistam no Instagram. Eu estou passando tudo para o YouTube e já falei muita coisa. Então, hoje, quando eu falar do livro, talvez algumas coisas, para quem já está me acompanhando desde, né, desse movimento de dezembro de 2025, vai ficar mais claro, mas também, né, eu vou explicar da forma mais acessível possível. Mas quem esteve no evento, eu não sei se esse evento foi pago, acho que não. Acho que tem uma live lá no YouTube, porque eu já falei tanta coisa que eu não estou lembrando agora, mas eu falei sobre. Ah, não, tá lá a live, é do observador, o poder do observador. Essa live tá lá no YouTube aberta, tá? Vai um resumo dela para o Novo é Agora. Tá tendo um atraso lá para baixar os materiais, mas eu já fiz, ó, assim, tipo, já fiz umas 3 ou 4 aulas pequeniníssimas, né? E tá só baixando. Tem Deus que tem que ele baixa até hoje à noite. Aí eu vou avisar pro pessoal do grupo, tá? Que eu vou criar do Novo é Agora. Mas aí, de qualquer forma, essa semana vai ter. Para quem não sabe o que eu estou falando, tem uma comunidade que eu vou compartilhar depois desse Clube do Livro, chama O Novo é Agora. É uma comunidade que todos esses encontros do Clube do Livro vão ser gravadas e vão ficar lá. Então, a pessoa vai poder ver e rever quantas vezes quiser. Aí tem uma assinatura mensal, que você pode acessar os materiais, baixar, né? O conteúdo do mês. Tem a trimestral e tem a semestral. Ou seja, quem escolher vai ficar 6 meses comigo, ó, mergulhando no talo nessas ferramentas maravilhosas de salto quântico, né? Porque 2026, gente, é agora. A gente vai ter um salto esse ano, e esse ano já está sendo diferente, vai ser cada vez mais. Então, quem escolher tá comigo aí nesse caminho de aceleração, né, desse seu processo, eu vou contribuir com isso. Tá super convidado, eu vou colocar, né, o plano lá. Tem gente que já tem umas 3, 4 pessoas já que já estão, né? Então, só vem, porque vai bombar o negócio. Mas hoje, né, para quem não escolher, também está aqui acessível. E aí, por que que eu escolhi esse livro, gente? Porque tem tudo a ver com esse movimento que eu estou fazendo, né? Do Novo é Agora. A gente tem falado muito, né, de ferramentas, de técnicas, mas na verdade não é a ferramenta, não é a técnica, é a sua escolha de acessar algo maior, né? E assumir esse poder interno que você tem para fazer isso. É um caminho, é uma travessia, é um processo. Às vezes parece que é muito longo, às vezes parece que é interminável, mas ele é possível e ele pode ser acelerado, tá? Não é para demorar. Às vezes demora porque a gente tem uma resistência natural, né? De como a gente vive, né? Então a gente não quer mudar muito, a gente quer ficar ali no nosso. Mas assim, não vou falar muito, vamos começar no grupo. Eu coloquei um PDF. Ele é resumido, tá, gente? Não, eu não consegui realmente a cópia do livro ainda em PDF para baixar, mas eu vou buscar. Não sei se alguém consegue. Se quiser compartilhar lá no grupo, eu coloquei.
o PDF do livro, só que está resumido, não tá todas as páginas, né? Quem tiver o livro também, né? Ótimo. No Kindle tá R$ 20, né? Também tá bem acessível. E aí eu vou ler aqui a versão do Kindle, porque eu não tô com o livro aqui. Mas eu vou principalmente acompanhar com vocês esse resumo. Eu não vou ler o livro todo, tá, gente? Porque se for para ler o livro, vocês pegam o livro, né? Leem ou pegam um audiobook ali no YouTube e lê, né? Não vou ficar lendo página por página, mas eu vou sim trazer a consciência, né, do que mais importa nesse caminho de escolha, né, de vocês de acessarem o novo. Alguém já leu esse livro? Comenta aí. Alguém já leu? Ou já passou o olho? Comprou o livro? Como é que tá aí? Boa noite, Rosana. Boa noite, todas, todas. Me contem, vocês já leram, já ouviram falar alguma coisa? Alguém? Já viu alguma coisa sobre esse livro? A Rosane disse que passou o olho. Então, ele é um livro, né, escrito há bastante tempo. Ele é da década, eu acho que ele é de 1940, esse livro, tá, gente? Ele é um pouco, ou seja, é um livro que ele ultrapassa o tempo, né? Não é sobre o tempo em si, né? Continua sendo contemporâneo, né? Então, eu recomendo muito, sim, a leitura. Ele é muito indicado, tá? Por muitas pessoas que trabalham mentalidade, riqueza, autodesenvolvimento. E hoje a gente vai ler o resumo, mais ou menos, eu não vou ler o livro todo, dos primeiros capítulos, tá? Que fala sobre o direito de ser rico, a ciência para ficar rico e também o primeiro princípio da ciência para ficar rico. A gente vai parar por aí, tá? Aí a gente vai ter 5 encontros desse livro. Eu vou ver aqui como é que eu. O primeiro e o segundo encontro, a princípio, eram gratuitos. Eu acho que eu vou fazendo até o terceiro gratuito. E depois, quem for entrando no clube, né, vai ser muito convidado a ter uma reflexão profunda, né? Porque dentro do clube, né, da comunidade O Novo é Agora, a gente vai viver umas experiências um pouco sobrenaturais, né? Então, eu vou perceber muito o campo, eu já estou percebendo, já estou trabalhando o campo de várias aqui que não sabem, né? Mas eu estou pesquisando ali o formulário do pessoal que comprou a modulação, justamente para isso, né? Para a gente trazer coisas ali, exercícios e realmente uma prática em cada encontro bem rápida da gente se conectar, né, com essa 4D. Não sei se você sabe, né, que eu falo muito da 3D e da 4D. Então, quem não leu o livro também, né, indico muito o livro da 4D, né, da quarta dimensão. Já coloquei no grupo, se você tiver dúvida, me procura, porque tem muito a ver com esse livro também, tá? Tudo tem a ver, tudo tá ligado. E aí, o que que eu gostaria, né? Se cair uma ficha aí de alguma coisa para vocês durante o que eu estou falando, ou alguma dúvida, comentem. Mas se cair alguma ficha, comentem aí. Eita, uau, caiu a ficha aqui. Ixi, isso aqui faz sentido. Comenta alguma coisa para eu saber se você se está fazendo algum sentido aí, tá? Não é muito longo, tá? Vai dar, acho que uns 30 minutos, no máximo 40 minutos, não vai ficar muito longo. E é bem gostosa essa leitura, tá? Então, quem conseguiu baixar o PDF lá do livro, vai acompanhando que fica mais fácil, tá? E quem não comprou, eu recomendo, né? Indico que compre no Kindle ou depois compre o livro, que é bem interessante. Então, bora lá, galera. Dito isso, ele fala aqui, né, no prefácio, não vou ler, só para vocês saberem, que esse é um manual prático, né, para realmente trabalhar a noção de riqueza,
e como você pode realmente usar isso para dar um salto, né? Ele não fala isso, salto quântico, mas ele fala para mudar a sua vida, né? E aí ele fala que ele usa muito fundamentos filosóficos, né? E um dos fundamentos é que, eu não sei se tem isso, tem a teoria monística do universo, que tudo é um e um é tudo, né? Não sei se vocês reconhecem isso, mas a maioria das abordagens, e isso também é uma abordagem que eles chamam hinduísta, né? Mas já está no mundo ocidental há muito tempo, que nós somos feitos da mesma matéria, nós somos feitos da mesma consciência e nós somos feitos da mesma energia. Existe uma energia, uma consciência universal, né? Aí tem gente que vai dizer que a inteligência universal, existe uma consciência universal que todos estamos ligados, todos, né? E aí ele usa muito essa base para falar isso, vocês vão entender depois o porquê que eu estou falando isso, tá? E ele fala assim: essa substância única se manifesta como os muitos elementos aparentes do mundo material. Ele fala que é de origem hindu, né? Ela já tem mais de 200 anos, essa teoria, e ela é base de várias filosofias, de Descartes, Spinoza, Hegel, Emerson, né? E aí ele usa essa base do livro, além de outras. E aí tem já a primeira parte, né, que é o direito de ser rico. E isso tem tudo a ver, né, com o modelo que a gente foi ensinado sobre riqueza, né? O modelo que é a 3D, né, que foi a vida que a gente foi inserido, essa realidade que a gente está inserida, que é. Todo mundo sabe o que é 3D? Se eu falar, ou nunca ouviu falar, tem alguém que não tem a mínima noção do que é 3D? Se não, depois comenta aqui, porque tem um vídeo, tá? Também no YouTube que tá explicando direitinho. E aí eu recomendo você assistir. Tá aberto, gente, tá tudo aberto lá. E isso são aulas que já seriam para a comunidade. Na comunidade vai estar resumido, tá? Mas bem prático, bem, vai ter manual e tudo. Mas se alguém não sabe o que é 3D, se tipo não faz a mínima noção, comenta aí só para eu poder falar numa linguagem mais acessível, tá? Então ele fala o seguinte, que a gente tem a ideia, né, de pobreza e de riqueza com relação a talento, né? Como se, assim, algumas pessoas tivessem talentos para ser rico, né, e pudessem alcançar isso e outras não. E no capítulo ele fala que não é sobre isso, né? Que você tem que ter a consciência. Tem que ter, não, mas assim, para você acessar essa ciência de ficar rico, é importante que você comece a desenvolver uma mentalidade que nenhum homem, nenhum homem tem nada diferente de outro que impeça de acessar a riqueza, né? Porque a gente tem muita mentalidade, fulano é rico porque ele nasceu rico, porque ele tem facilidade, porque, porque ele é talentoso, porque ele é inteligente. Alguém está com o microfone aberto. Deixa aí, galera. Ai, peraí, que eu acho que eu abri alguma coisa. Acho que é o seu, Suzy. Vou mutar aqui. Tá. Então, nenhum homem, ele fala aqui no primeiro capítulo 1, né? Nenhum homem pode atingir seu nível maior possível em talento ou desenvolvimento de alma, a menos que tenha muito dinheiro. Olha aí, duas crenças que a gente tem no subconsciente totalmente contrárias, que a gente foi ensinado totalmente diferente. Primeiro, que a gente precisa ter habilidade ou a gente precisa ter um domínio de algo para ser rico. Aí ele já vai falar no primeiro capítulo que não tem, que qualquer pessoa que realmente
se desenvolva nesse caminho, pode alcançar esse caminho. Não tem essa coisa de que é para poucos, que é para alguns e não é para outros. Diferente do que a gente foi ensinado. E segundo, ele fala o seguinte: se você quer ter um trabalho na sua vida, né? Trabalho que eu estou dizendo assim, se você quer viver uma vida em que você vai estar com seu corpo, mente e alma plenamente desenvolvidos, né? E isso é o conceito de prosperidade, é você viver seu corpo, né? Ter o seu corpo de forma saudável, estar conectada com o seu corpo, né? Ter saúde, ter conexão, estar ali plenamente com o seu corpo funcionando. A sua mente também está funcionando bem e você ter o domínio da sua mente e a sua alma. São as três principais coisas aí que constituem o que a gente é. E para a gente poder ter isso desenvolvido, o dinheiro é importante, sim, né? Porque o que que você deve ter ouvido falar? Porque eu já ouvi muito falar, tá? No dinheiro não é tudo, saúde é mais importante, porque com saúde você tem dinheiro, né? Então, o dinheiro não é importante, né? Só que isso é uma desculpa, isso é uma crença, tá? Para você não incluir o dinheiro muitas vezes. Não, eu tenho saúde, e aí você vai levando, vai levando. Né? O importante é a saúde. Aí, na verdade, às vezes não tem nem saúde, aí não tem dinheiro, mas fala essa coisa que a gente ouviu muito falar. Quem não ouviu falar sobre isso? Ó, o que que eu pedi aqui pra galera? Comentem aí as coisas que eu tô falando. Se for uma chave, se cair alguma ficha, se mexer em algum botão, coloca assim, eita! Ou coloca uau, ou coloca, faz sentido. Coloca aí né? Pra eu perceber aí como é que tá? Então ele fala assim: nenhum homem pode atingir seu maior nível possível em talento ou desenvolvimento de alma, a menos que tenha muito dinheiro, pois para desenvolver alma e talentos, ele precisa ter muitas coisas à sua disposição. Não pode ter essas coisas a menos que tenha dinheiro para comprá-las. O homem, eu não vou ler tudo não, tá, gente? Eu estou lendo algumas partes que eu considero importantes. O homem se desenvolve em mente, corpo e espírito, fazendo uso das coisas, e a sociedade é tão organizada que o homem precisa de dinheiro para se tornar detentor das coisas. Portanto, a base de todo avanço para um homem deve ser o conhecimento de como ficar rico. Então, na verdade, ele está dizendo o seguinte: quanto mais dinheiro você tem, né, acessível, e não necessariamente o dinheiro em nota física, Pix, no banco, nananã, mas quanto mais acesso você tem ao dinheiro e você busca isso, né, aos recursos, não necessariamente dinheiro, às vezes é recursos também, mas você vai poder se desenvolver plenamente em todas essas áreas da vida, porque dinheiro é acesso às coisas, e não necessariamente o dinheiro em si para você ter poder, para você ostentar as coisas, não, é para você ter acesso. Ele é uma ferramenta de acesso, e você tem que ter essa mentalidade, essa consciência, né? Porque senão a gente fica preso no dinheiro para sobreviver, para pagar as contas, é só o dinheiro que vai me fazer feliz, que vai me fazer eu ter tal coisa, e não é isso, né? A ideia que ele traz aqui. Ele tá trazendo para uma ideia de evolução, para você ter acesso cada vez mais aos recursos, para você se desenvolver, né? Como é que você vai poder ajudar uma pessoa se você não tem acesso a esses recursos? Né? Nem você tem, como que você vai ajudar as outras pessoas? Como você vai se desenvolver plenamente? Então, é essa busca, e não pelo dinheiro em si, mas pelo acesso às coisas, pelos recursos, pelo desenvolvimento, pela evolução e toda a prosperidade que é capaz de atingir, né? O direito do homem à vida significa o seu direito de ter o uso livre e irrestrito de todas as coisas que podem ser necessárias para a sua plena expansão mental, espiritual ou física. Ou, em outras palavras, o direito de ser rico. Então, perceba que rico aqui não é só sobre dinheiro, é sobre você ter acesso aos recursos que você necessita, e às vezes recursos em si não são
necessariamente dinheiro, também é saúde. Também é você ter um mínimo de um ambiente saudável, né? E você poder estar num ambiente saudável, você poder dormir num lugar minimamente confortável, né? É você ter acesso às coisas para você conseguir se desenvolver e não necessariamente ter o dinheiro, tá? Então, o direito do homem é isso, né, que eu falei, tá? Neste livro, não falarei de riquezas de maneira figurada. Ser realmente rico não significa estar satisfeito ou contente com pouco. Então, também é uma mudança de mentalidade. Nenhum homem deve se contentar com pouco, se for capaz de aproveitar e desfrutar mais. O propósito da natureza é o avanço, a evolução e o desenvolvimento da vida. E também tem essa questão do seguinte: não, eu tenho uma casinha, eu tenho uma caminha confortável, eu tenho um espacinho, tá bom, para que mais? Isso é ostentação. Só que assim, nessa visão que ele está trazendo aqui, não é nessa questão de ostentação, que você tem que ter mais e mais e mais e nunca está satisfeito. Não é isso. É você buscar cada vez mais a sua evolução, o seu acesso às coisas e a capacidade de poder desfrutar mais. E desfrutar não é ter, é ser, tá? Desfrutar no sentido de você poder ter objetivos cada vez maiores para você e para o coletivo, tá? O propósito da natureza é o avanço, a evolução e o desenvolvimento da vida. E todo homem deve ter tudo que possa contribuir para ter esse acesso à riqueza, ao belo, ao elegante, a estar contente, satisfeito e realmente viver uma vida de plenitude, de abundância, né? Então, ele continua falando aqui: não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo de riquezas é realmente o desejo de uma vida mais rica, mais plena e mais abundante. Esse desejo é louvável. O homem que não deseja viver de modo mais abundante não é normal. Aí o que ele fala aqui que não é normal, não quer dizer que isso é normal, né? Não quer dizer que você tem que estar sempre insatisfeito e querer dinheiro. Ele está dizendo que você tem que sempre estar buscando evoluir e poder se realizar cada vez mais. E a ideia é que você queira sempre, não que você se acomode. Porque o caminho da evolução consciente é buscando realizar mais, ter mais objetivos e sempre evoluir, sempre se superar, né? Então, ele está dizendo aqui, o homem que não quer ter acesso, porque às vezes a gente tende a estar tão traumatizado com as experiências da vida que a gente já passou com dinheiro, com dívidas, com as questões que foram desafiadoras, que a gente fala, não, tá bom, o corpo, o cérebro, o subconsciente vai falar assim, não, tá bom, tendo o básico, tá bom, só que isso é um pensamento limitado. E aí vocês vão entender o porquê, tá? E aí ele fala aqui, né, da mente, corpo e espírito. Nenhum é mais sagrado que o outro, todos os três são importantes. Não é certo ou nobre viver apenas para a alma, negar a mente ou o corpo. E também, né, negar o intelecto, você viver pelo intelecto e negar o corpo e o espírito. Então, a ciência da riqueza é incluir essas três esferas da sua vida e buscar o equilíbrio constante delas. Não é só ter dinheiro, não é só cuidar do corpo, do físico, do material, das coisas que você tem, é cuidar do seu espírito, da sua alma, do que faz sentido para você, da sua espiritualidade também, né? E aí ele fala, não importa, então é importante essas três áreas da vida, não importa o que ele diga, nenhum homem pode ser realmente feliz ou satisfeito a menos que seu corpo esteja completamente vivo em todas as funções. E também na parte, eu vou pular essa parte espiritual
essa parte que ele fala também, corpo, mente, e alma, também tá o emocional, tá? Tá incluído. A maior felicidade do homem é encontrada por meio de prover todas as coisas àqueles que ele ama. Amor encontra sua expressão mais natural e espontânea por meio da doação. Então, aí vem aquela questão que eu falei para vocês. Como é que a gente vai cuidar das outras pessoas? Como é que a gente quer ajudar as pessoas se às vezes a gente não tem recurso nem para a gente? Então, quanto mais recurso a gente tem para a gente pode ajudar as outras pessoas também. Então, dinheiro não necessariamente é só para você ter o dinheiro para você usufruir. Quanto mais dinheiro você tem, mais recursos você tem também para poder contribuir com as pessoas. Não necessariamente dar dinheiro para as pessoas, doar dinheiro para as pessoas, mas às vezes você pode, né, contribuir com recursos, com coisas que se você não tiver dinheiro, você não vai poder contribuir, né? Então, por exemplo, se você quer, sei lá, você quer abrir um negócio, você quer que as pessoas acessem esse negócio. Geralmente, quem quer ter um negócio e tem uma mente de riqueza, né, tem uma mentalidade de riqueza, essa pessoa quer ter o melhor negócio para que os clientes também possam usufruir, né? Então, quanto mais você tem um negócio melhor, você tem um ambiente bom para as pessoas de conforto, e você tem esse recurso, as pessoas vão usufruir. Então, querendo ou não, você tá se doando para dar o melhor para você, mas para as pessoas também. E você vai receber isso de volta, né? As pessoas vão te recompensar com o dinheiro, mas é uma troca. Você também está pensando nas pessoas, você também está se doando. Não necessariamente doação é só de dar dinheiro para as pessoas, tá? Então, quanto mais recursos você tem, mais você pode proporcionar isso para você e para as pessoas, para a sua família, para, né, para a vida que você quer construir, seja para você, seja para as pessoas, seja para o coletivo, né? Ele traz essa percepção. O homem que nada tem para dar não pode preencher seu lugar como marido, como cidadão e etc. Então a gente se sente incapaz quando a gente não tem esses recursos. A gente não pode se prender nessa incapacidade. Isso aqui é para trazer a mentalidade o seguinte: eu tenho, né, o direito de poder me desenvolver e de poder ter recursos, assim como todo mundo tem. E cabe a mim buscar isso, não me acomodar com a situação que eu tô, mesmo que seja desafiadora, e buscar ter cada vez mais recursos para eu me sentir digno, para eu me sentir preenchido e para eu poder viver a plenitude dessa vida material em todas as áreas, mente, corpo, alma e espírito. Então não é dinheiro por ter dinheiro, são recursos, é o acesso, é você se sentir capaz disso, né? Aí ele está dizendo que por isso é importante você buscar essa riqueza, que não é só de dinheiro, né? Mas tem o dinheiro também. Aí ele fala, ele começa agora, né, da ciência para ficar rico, tá? Isso aqui é a introdução, né, do direito de ser rico. Aí ele fala aqui, né, que é uma ciência mesmo, baseada, aqui já é o capítulo 2, que é uma ciência baseada em leis que governam o processo de aquisição de riquezas. Uma vez que essas leis são compreendidas e seguidas por qualquer pessoa, ficou um negócio aqui no grupo, ficará acessível, né? E ela poderá ficar rica. Então, aqui ele está dizendo, primeiro ele falou assim, você precisa buscar a riqueza na sua vida e sentir que ela pode ser sua, assim como ela pode ser de qualquer pessoa. Aí agora ele está dizendo o seguinte, mas para isso você pode seguir um caminho que vai facilitar isso. E esse caminho, ele é regido por leis. Que leis? Que leis são essas? Qual leis que vocês acham que são essas? Alguém tem alguma pista de quais leis são essas? A gente vai falar dessas leis na comunidade do Novo e Agora, tá? Vai ter uns videozinhos lá.
Mas alguém sabe que leis são essas? Para você ficar rico, para você ficar rica? Alguém chuta aí? Alguma ideia? E eu falo bastante, tá? Falo bastante sobre essas leis. Alguém? São as leis. Ah, você subiu? Eu sou. Exatamente, as leis universais. Quem é o eu sou, eu sou? Bem-vindo, bem-vinda, não sei quem é. Ah, Esther, maravilhosa, bem-vinda. Exatamente, são as leis universais, né? E que leis são essas? Eu já falei algumas para vocês, assim, eu tenho falado bastante nos encontros, né? Lei da vibração, lei da atração, né? A lei da atração é o que a gente mais fala, né? A lei da atração. A lei que, como você, né? Como as coisas funcionam no universo, como você atrai as coisas. Você atrai as coisas quando você está vibrando, quando você, né? Tem a lei da vibração também, mas a atração, na verdade, é você estar ali sendo aquela coisa, né? Estando em consonância com aquela coisa, conectado àquela coisa para que você, né, seja a mesma, esteja na sintonia daquela coisa para que você acesse aquela coisa, né? Aí tem a lei da polaridade, que eu também já falei algumas vezes, tem a lei da causa e efeito, tem a lei do ritmo, tem a lei de gênero, a lei da suposição, né? Que são consideradas leis herméticas também, que eu já falei do livro Caibalion, não sei se você já ouviu falar, que é bem interessante a leitura, eu recomendo também, tá? Quem quiser compartilhar os PDFs dos livros lá no grupo, fica à vontade. Desses livros que eu tô falando principalmente, tá? Então fica muito poluído. Mas também, se quiser compartilhar um outro no grupo, compartilhe, será muito bem-vindo. Então, essas leis são as leis como, né? Lei da gravidade é uma lei também, né? Como o universo funciona. E quando você está mais atento sobre elas e você sai do funcionamento desse mundo, achando que essa 3D funciona do jeito certo, né? Tipo, não, eu tenho que ser assim, para ser rico eu tenho que merecer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar muito. Isso é a 3D. As leis universais, não. As leis universais dizem o seguinte: você tem que escolher, você tem que estar conectado, você tem que estar alinhado, você tem que estar vibrando, você tem que estar com a frequência, né, da manifestação, da prosperidade. E não só estar se esforçando e trabalhando a qualquer custo. Se você está fazendo isso, você está vivendo a lei daqui da 3D. E não necessariamente essa lei vai te levar para uma mudança substantiva. Se não te levou até hoje, então, como seria você experimentar mais dessas leis universais, né? Mas eu não vou entrar muito em detalhe, não, tá, gente? Senão vai ficar aqui muito, muito longo. Mas eu já falei sobre elas, tá? E no encontro da comunidade a gente vai ter isso detalhado. Então, é uma lei natural que causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, né? Então, essa coisa de você estar vibrando, de você estar em sintonia com o que você quer manifestar na sua vida. E aí ele fala assim: a veracidade dessa afirmação é demonstrada pelos seguintes fatos. Enriquecer. Esté, você quer falar? Desculpa, está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa? Ou só levantou sem querer? Estou aqui interrompendo e não falei nada. Quer falar, Esther? Não? Saiu? Caiu? Não, tá. Mas se quiser, pode falar. Então é o seguinte: tá, daí ele fala aqui: enriquecer não é uma questão de ambiente,
não é sobre as condições nas quais alguém vive, pois se fosse, todas as pessoas na 3D estariam ferradas, né? Por exemplo, as pessoas de uma cidade seriam todas ricas, enquanto as outras seriam os pobres. Ao contrário, em todos os lugares vemos ricos e pobres vivendo lado a lado no mesmo ambiente e muitas vezes engajados, ai, tirei aqui, nas mesmas vocações. Quando dois homens estão na mesma localidade, no mesmo negócio, e um enriquece, enquanto o outro permanece pobre, isso mostra que enriquecer não é necessariamente uma questão de ambiente, apesar do ambiente influenciar, sim, né, no sentido de pessoas com mentalidades semelhantes, né, buscando as mesmas coisas, tendem a influenciar as outras pessoas que estão ao redor, mas não necessariamente, né, uma pessoa vai enriquecer porque ela está num ambiente rico, né? Mas se você está buscando enriquecer e você busca ambientes, né, de mentalidade rica, de riqueza, sim, isso contribui, né? Ao ponto que se você também vive em lugares que há uma mentalidade de pobreza, não necessariamente relacionada ao dinheiro, mas uma mentalidade de escassez, de pobreza, isso te influencia sim, mas não é isso que determina se você escolher diferente. É isso que está dizendo aqui no segundo capítulo, tá? A capacidade de fazer as coisas desse modo certo, que na verdade não é sobre certo e errado, mas de buscar seguir essas leis, não se deve exclusivamente a ter talento, pois muitas pessoas com grande talento permanecem pobres. Não é sobre talento, enquanto outras não. Então, ele diz aqui que não é só talento, é habilidade, né? E aí vem a escolha, vem, né? Realmente a vontade, a consciência sobre isso. E aí ele fala que a questão que surge aqui é esse modo certo. Não seria tão difícil que apenas alguns pudessem segui-lo. Então, enquanto algumas pessoas seguem essas leis e buscam sair do efeito manada aqui da 3D e buscam algo mais, o seu direito divino de ser mais pleno, de ser abundante, independente das circunstâncias que vive, mas busca um estado de mais, né, de mais desenvolvimento, de mais plenitude, de mais abundância, de mais recursos, ela pode alcançar isso. Não é sobre talento, é sobre estar alinhado com esse objetivo e saber que caminho seguir, né? Ele fala caminho certo aqui, mas não é sobre certo e errado, é sobre esse caminho maior, né? Que a gente vai acessar uma outra mentalidade, né? Mais alinhada com a 4D, com a frequência da prosperidade, com a mentalidade de riqueza, enfim, né? Aqui já estou trazendo para a minha interpretação. E aí ele fala o seguinte, que quando você também escolhe determinados negócios que te ajudam, que é dentro do que você sente que é o seu propósito, que você se sente feliz, isso facilita também, né? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta, você está fazendo propósito, você está feliz nisso, então isso ajuda a obter riqueza, mas não necessariamente você precisa ter uma profissão, precisa escolher determinado negócio ou profissão para poder atingir isso também, né? Ninguém está impedido de enriquecer por falta de capital. É verdade que à medida que você obtém capital, o crescimento se torna mais fácil e rápido. Mas quem tem capital já é rico, não precisa pensar em como se tornar rico. Não importa o quão desprovido de recurso financeiro você seja, se passar a fazer as coisas alinhadas a essa ciência que ele vai trazer no livro e também as leis universais, você começará a ficar rico e ter capital. A obtenção de capital é parte do processo de enriquecimento e é uma parte do resultado que invariavelmente segue ao ato de fazer as coisas alinhadas a isso, tá? Eu tô fazendo a analogia que ele fala modo certo para alinhados, tá? Para não parecer que quem fizer errado não vai conseguir, tem que ter um jeito certo, não é sobre jeito certo, é sobre um jeito que facilita, que é alinhado.
Você pode ser o homem mais pobre do continente, está profundamente endividado. Pode não ter amigos, influências ou recursos, mas se começar a fazer as coisas desse modo, começará a ficar rico. E aí que vem aqui, né? Esse aqui é o último, a gente vai parar nesse aqui, mas aqui é que vem a cereja do bolo. Não acabou não, tá? Aqui que é a cereja do bolo, não sai não. Até aqui tá fazendo um pouquinho de sentido, tá abrindo aí algumas gavetas, algumas consciências. Comentem aí. Tá fazendo algum sentido? Tá fazendo, tá abrindo alguma chave aí na sua intenção de enriquecimento também? Estamos no começo ainda, tá? Tá. Aí ele vai falar sobre agora o pulo do gato. Na verdade, eu vou pular essa parte aqui do que ele fala sobre monopolizar, né? Ele diz que tem gente que dá a ideia de que a gente monopoliza a riqueza, que só alguns podem, que só quem fez isso ou aquilo vai ter acesso, né? Só que aí ele vai trazer. Ah, que bom, Paty, que você está lendo o livro, legal também. Bacana. Então, ele fala que é o seguinte: a natureza é uma fonte inesgotável de riqueza. O suprimento nunca será escasso. Aí que ele vai começar a falar da substância original, está viva com energia criativa. Não sei se eu pulei aqui da. Ah, tá. Peraí. Ninguém é mantido na pobreza por falta de oferta de riquezas. Há mais do que suficiente para todos. O material de. Não, aí dá um exemplo aqui, porque eu não sei se já chegou no universo, é feito disso. Mas nem tudo foi usado para criar o universo. Os espaços internos, através entre as formas do universo visível, são permeados e preenchidos por uma substância original. Pega essa palavra, substância original, com as coisas amorfas. Então, o que que ele fala? Que existe, lembra que ele vem de uma noção que todos somos e todo um somos o todo? Então, ele fala o seguinte, que como ocorre a criação? Como ocorre a criação? Quem lê o livro 4D vai ler essa mesma coisa dessa substância. Essa substância amorfa que ele chama, né? Essa substância original. O que que é isso? É uma energia original, uma consciência original. Universo, né? Quem acredita, Deus. Quem acredita, inteligência divina. É uma energia, é uma energia, é uma energia que ele chama aqui de substância original, que está aí, que está ao nosso redor. E aí a gente tem o nosso pensamento. E o nosso pensamento, na verdade, para esse livro, ele está ligado à substância viva amorfa, essa energia, essa única energia que criou tudo, né? Em que tudo está ao redor, tudo foi criado a partir dessa energia. Livro 4D, tem no livro 4D que eu indiquei. Ele fala da substância, não fala? Não sei se ele fala amorfa. Acho que ele fala substância alguma coisa, mas ele fala dessa substância. Então, aqui ele fala o seguinte: o pensamento, calma que eu vou explicar ainda o que que é isso, tá? O pensamento é a única força que pode criar riquezas tangíveis a partir da substância amorfa. A matéria de qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa.
um pensamento sobre o tangível nessa substância produz a forma. Eu vou explicar, tá? A substância original se move de acordo com seus pensamentos. Cada forma e processo que você vê na natureza são a expressão visível de um pensamento na substância original. Assim como as coisas amorfas pensam em uma forma e a assumem, é assim que todas as coisas foram e são criadas. Vivemos em um mundo de pensamentos. Então, aí é a lei do mentalismo. Tudo vem a partir da nossa mente. Tudo que a gente vive é projetado pela nossa mente. A gente acessa isso, esse pensamento na nossa mente, essa visão, esse quadro sobre né, de como a gente visualiza que as coisas são, e aí isso é projetado do nosso cérebro para o externo. Tudo é mental, tudo vem de dentro para fora. Tudo é criado a partir da nossa mente. É a lei do mentalismo, tá? E aí, quem lembra, né? Quem não assistiu, fica a tarefinha de casa. Quem lembra, né, da minha live sobre o poder do observador, vai entender melhor isso que ele está falando no livro. O que ele quer dizer? Que tudo no universo é energia. E existe essa energia, essa matriz energética, essa substância, né, original, que a partir dela tudo foi criado, eu, você, né? Aí tem gente que chama o criador, tem gente que chama inteligência divina, aí o vácuo quântico, né, pro Hélio Couto, o éter, né? Tem gente que chama também o éter. É o que é da onde tudo foi criado. Essa energia é da onde tudo foi criado. Para algumas pessoas, para o Criador. Ela está ligada ao que a gente é. Só que é uma energia, um campo energético de infinitas possibilidades. Não sei se vocês lembram do experimento da dupla Fender. Eu vou tentar fazer aqui uma. Acho que não vai aparecer não para vocês. Vamos ver se aparece aqui. Parece? Aqui. Lembra? Vocês lembram do experimento da dupla fenda? Pois é, depois eu vou. Vai ter o vídeo lá, né? Porque aqui não vou conseguir. A gente vai perder um pouquinho de tempo para eu desenhar. Mas, enfim, tudo é energia. Tudo é infinitas possibilidades que não tem forma, não tem definição, não tem matéria, é energia. Se você for pegar essa caneta aqui, se você for pegar no microscópio essa caneta, ela vai ter aqui a constituição dela, material, mas quando você for no microscópio e for ver a menor parte dessa caneta, vai ter lá o átomo, o elétron, o próton, e aí vai ser 99,9% de energia essa constituição. Então, tudo está lá energeticamente. E tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Existem infinitas possibilidades daquele campo energético ali se moldar. E como que ele se molda? A partir do observador. O que é o experimento da dupla fenda? Você joga as partículas, né, os elétrons, passando por duas fendas, e aí quando você vai ver o que aconteceu com essas partículas do outro lado na parede, essas partículas se comportaram como ondas e não como matéria. E então, o que isso comprova? Que todas essas partículas, que essa caneta, que eu, que você, que o seu computador, que o seu corpo, tudo que está ao nosso redor é energia pura, se transforma, se comporta como onda. E a princípio, se for a matéria original, ela não tem forma, ela não tem definição. E quando ela começa a ter definição? Quando entra o observador. Quando entra o observador e observa essa partícula,
Aí, quando ela vai ser projetada do outro lado, ela vira matéria, ela se comporta como partícula. Então, o que que ele está dizendo aqui? Que o pensamento, né, que é esse observador através do pensamento, vai criar a forma disso. E quando você está fazendo isso de forma consciente, intencional, você vai focar nisso, isso vai ganhar uma forma e você vai imprimir isso. Ele fala no livro imprimir. O que que é imprimir? É virar matéria, é se manifestar. Então tem muito a ver com o livro da 4D. Lembra do livro da 4D? Que ele incuba dentro dele a intenção, a vontade de ter uma coisa. E aí ele fica 9 meses gestando isso dentro dele, né? O pastor lá da história, ele fica gestando essa vontade de ter uma realidade nova dentro dele, intencionando isso, observando isso. Ele sabe o que ele quer, como ele quer aquilo ali, então aquilo ali ganha forma a partir da intenção dele, do pensamento dele, da visualização dele. E aí ele decide que ele quer ter aquilo. Então ele imprime aquilo e aquilo se torna realidade, se torna matéria, tá? Tá fazendo sentido? Então ele diz que é assim que as coisas são criadas, é assim que a gente cria a nossa realidade e a riqueza. Ele diz assim, cada forma e processo que você vê na natureza são a expressão visível de um pensamento na substância original. Assim como as coisas amorfas pensam em uma forma e a assumem, ao pensar em um movimento, elas o realizam. E é assim que todas as coisas foram e são criadas. É as... Vivemos em um mundo de pensamentos que faz parte de um universo de pensamentos. Pensamento de universo em movimento estendeu-se por toda a substância amorfa e as coisas pensantes, movendo-se de acordo com esse pensamento, assumiram a forma de sistema de planetas e mantém essa forma. Então, alguém olhou antes para isso. Quem foi que olhou para isso? Se você não existia, se eu não existia, quem foi que olhou para isso e fez isso se tornar forma? O Criador, a inteligência universal, o vácuo quântico, enfim, né? O vácuo quântico, mas com um observador ali, né? Ele olhou para as coisas e as coisas se tornaram, né? Tiveram forma e foram criadas. Então, o pensamento de um universo em movimento, aí eu falei dos planetas e tal, a substância do pensamento assume a forma do seu pensamento, se move de acordo com o seu pensamento. Todo pensamento sobre uma forma mantido na substância do pensamento provoca a criação da forma. O pensamento sobre certo tipo de construção de casa, se fosse impresso na substância amorfa, não poderia provocar a formação instantânea da casa, mas causaria o direcionamento das energias criativas que já atuam no mercado por canais que resultaria na rápida construção da casa. Então, não necessariamente você vai pensar numa coisa e a coisa vai acontecer, né, materialmente. Não, mas você vai direcionar para a criação disso, para que algo se movimente, para que algo seja criado nessa direção. E se não houvesse canais através dos quais a energia criativa pudesse trabalhar, a casa seria formada diretamente a partir do conteúdo primordial, sem esperar pelos processos lentos do mundo orgânico e inorgânico. Então, tem um processo ali para a criação daquilo ali. Não necessariamente né? Olhou, criou, assim, tão rápido, né? O que vai fazer a diferença é a intensidade que você continua observando, que você continua acreditando e colocando direcionamento naquilo. Aí vai ser mais rápido. E até agora, o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho de suas mãos. Ele tem aplicado o trabalho manual do mundo das formas, buscando mudar ou modificar aquelas coisas já existentes. Então, muitas vezes você quer ficar brigando com as coisas como elas são. Não, mas tinha que ser assim, essa caneta aqui que já foi criada. Eu não queria que ela fosse azul, eu queria que ela fosse verde. Você está brigando com uma coisa que já existe.
Por que que você não cria uma diferente? Você pode criar uma diferente usando esse processo de criação, que é ligado às leis universais, né? Então, o homem remodela e modifica as formas existentes pelo trabalho manual. Ele não deu atenção à questão de poder ou não produzir coisas a partir da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós nos propomos a provar que ele pode fazer isso, que qualquer homem ou mulher pode fazer isso. Como primeiro passo, deve estabelecer três proposições fundamentais. Primeiro, afirmamos que existe uma matéria-prima, sem forma original, de qual todas as coisas são feitas. E essa matéria é a matéria do pensamento. O pensamento nele contido produz a forma do pensamento. O pensamento inserido em substâncias do pensamento produz formas. O homem é um centro de pensamentos, capaz de um pensamento original. Se o homem pode comunicar seu pensamento à substância original, então o que ele vai fazer? Ele vai se conectar com essa energia da criação, e aí vai ser a cocriação. Ele vai se conectar com essa energia, ele vai estar nessa frequência, né? Na 4D, que é um estado de consciência, e aí ele vai provocar a criação ou a formação daquilo que ele pensa. Primeiro ele pensa, ele visualiza, ele se conecta, e depois ele vai se juntar à substância amorfa, à substância original, ao Criador, à inteligência divina, à 4D, e aí ele vai realmente começar a fazer isso acontecer. O pensamento nesse conteúdo produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode criar coisas de seu pensamento e, ao imprimir seu pensamento na substância amorfa, pode fazer com que as coisas nas quais ele pensa sejam criadas. Eu disse que os homens enriquecem fazendo as coisas de um modo certo. E para fazer isso, os homens devem se tornar capazes de se alinhar a isso. Para fazer as coisas da maneira que deseja, você terá que adquirir a capacidade de pensar da maneira que deseja. Esse é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que você quer pensar é pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural inerente de pensar o que quiser, mas isso requer muito esforço do que pensar os pensamentos que já são sugeridos pelas aparências. Então, o que é essa aparência? 3D. É viver no piloto automático. Eu não tenho dinheiro na minha conta, então não tenho. Eu não tenho a casa que eu gostaria, então não tenho. Eu sou pobre. Eu sou desprovida. Eu não tenho condições. Eu tenho que esperar um milagre acontecer para eu conseguir mudar a minha vida. Aí, quando você está presa nessa aparência, parece que você não vai conseguir. Você tem que sair das aparências e começar a pensar o que você quer criar. Qual é a realidade que você quer criar? Aí você vai entrar na 4D. E como que eu vou me conectar com isso? Cada vez que você visualiza isso, mesmo que você não saiba fazer visualização mental, desenha, coloca um quadro dos sonhos, imagina, vai para esse lugar, se conecta com coisas que você gostaria de viver, experimenta isso com o corpo, mesmo que você não possa viver essa realidade ainda, né? O que o Pablo Marçal, né, que é um coach famoso, fala. Ele fala o seguinte: vai no restaurante. Você quer ter uma vida mais confortável financeiramente, poder uma vez ou outra comer no restaurante, né, que você vai ter que ter um recurso maior. Não espere você ter o dinheiro para você ir nesse restaurante. Vá nesse restaurante, vista sua roupa mais bonita e toma uma água no restaurante, toma um suco de laranja, mas vai ter essa experiência para que o seu corpo possa experimentar, para que o seu pensamento possa conceber isso. Porque o nosso pensamento está preso na 3D, então a gente não consegue nem conceber. Como é que a gente vai acessar se a gente nem concebe isso? A gente precisa visualizar, a gente precisa ter isso, essa tela mental minimamente na nossa, para criar essa realidade.
entende? Então, não há nenhum outro trabalho do qual a maioria das pessoas recua como recua do pensamento sustentado e consecutivo. É uma construção. O seu cérebro não foi programado para isso, foi programado para ver a falta, a escassez, a vida que você tem hoje, se por acaso falta algo. Mas ele fala para você sair disso, né, e criar a verdade que seja relacionada à aparência que você quer criar na sua realidade. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que o observa. Pensar sobre o surgimento de uma doença produzirá a forma de uma doença em sua própria mente. Gente, por que que existe tanto medicamento com efeito placebo, que já foi comprovado? Você toma um medicamento efeito placebo e fica curada. Porque a sua mente concebe que você vai ficar curada, você fica curada. Porque para o seu subconsciente não existe real ou imaginário. Se você falar para o seu subconsciente que aquilo ali é real, por que que tem gente que tem crise de ansiedade, parece que está morrendo? Porque você parece que você está vivendo, parece que você está morrendo de verdade. Seu corpo começa a acreditar, sua mente manda essa informação para o seu corpo. E você se sente como se você estivesse morrendo, sem estar morrendo, com a crise de ansiedade. Então você pode começar a se sentir rico sem ser rico. E isso é o primeiro capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico. Não está falando aqui que é místico, não, é ciência, tá? E aí ele está dizendo aqui no final, pensar na saúde quando estiver cercado de manifestações de doença, ou pensar em riquezas quando em meio ao surgimento de pobreza, requer poder, requer energia. E aí o esforço é de você sustentar uma energia diferente da energia que você está sendo, né, geralmente ali imerso. O seu esforço é sair dessa energia da escassez, da sobrevivência, e mesmo não estando vivendo ainda, começar a entrar numa energia de criatividade, de alimentar na sua mente aquilo que você quer viver cada vez mais. Falar sobre isso, viver isso no Delulu, né? Que eu já falei, delusional. É você acreditar mesmo sem viver. Para as pessoas, você é maluco. Na verdade, é melhor você nem falar para ninguém. Mas você vive essa maluquice mesmo antes de viver. É aí que você vai entrar nessa substância amorfa. Tá fazendo sentido? Alguém ainda tá acordado aí? Eu falei demais, porque já tem 1 hora aqui, né? Tá fazendo sentido, gente? Passei um pouquinho, né? Ninguém falou nada? Então, em meio ao surgimento da pobreza, requer poder, energia, mas aquele que adquire esse poder torna-se um mastermind, uma mente superior, pode conquistar o seu próprio destino, pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido ao se apoderar do fato básico de que está por trás de todas as aparências, esse fato que existe uma substância do pensamento, uma matéria-prima, pelo qual todas as coisas são feitas. Quando percebemos isso, perdemos todos os medos, não restam dúvidas. Podemos conseguir o que queremos e podemos nos tornar o que queremos ser. Então, como primeiro passo para ficar rico, você deve acreditar nas 3 afirmações fundamentais apresentadas neste capítulo, enfatizá-las. E eu as repito: existe uma matéria do pensamento da qual todas as coisas são feitas em seu estado original. E, calma aí. Uma matéria do pensamento da qual todas as coisas são feitas em que seu estado original permeia, penetra, preenche os espaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode criar coisas em seu pensamento e imprimi-lo na substância amorfa. O que que é isso? Manifestar. Pode fazer com que essas coisas nas quais ele pensa seja criado. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo, largar a 3D, largar os noticiários, a política, o rolar feed no Instagram de comparação de qualquer coisa que seja e começar a criar a sua realidade paralela.
ser delulu, ser louca, fazer o seu quadro dos sonhos, escrever agradecendo por uma coisa que não existe, sabendo exatamente o que você quer, visualizando isso, falando que você pode, que você já é, se comportando como isso, alimentando isso e sendo isso cada vez mais. Aí o que que vai acontecer? Você vai se conectar com essa substância amorfa e você vai ser a co-criadora dessa realidade. Fez sentido? Aí ele fala, só para finalizar, a ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta dessa crença. Fez sentido? A gente parou no capítulo 4, tá? Você vê que foi rapidinho. Sim, rapidinho, né? Foi uns 40 minutos, mas não é tão demorado para ler, que eu estava comentando, né? E aí, o que que vocês acharam? Fez sentido? Deu para pegar alguma consciência, algum insight aí, alguma chave? Me conta. Quem tiver na comunidade vai receber o resumo comentado sobre tudo isso, sobre esse nosso encontro, tá? Lá no grupo o novo, o aberto, eu vou também fazer um resuminho pequenininho, só para você, só para quem vier para o próximo encontro. Mas na comunidade o novo é agora vai ter o resumo um pouco mais com os insightzinhos, tá? Mas teve, deu para pegar alguma coisa? Fez sentido? Fora a Osmarina que falou? Sim, não, com certeza. Todo mundo dormindo aí já, né? Então, recomendo, tá? Quem não comprou, compra pelo Kindle, lê o resumo que eu coloquei no grupo e começa a internalizar isso. Começa a internalizar. Eu sou o co-criador da vida que eu escolho ter. Não é a vida que vai me dar, sou eu que crio a partir da minha escolha, do meu pensamento focado nisso, da minha visualização sobre isso e da minha ação sobre isso também, porque tem que ter uma ação sobre isso. Não é só pensar e sentir também que você é capaz, que você pode, mesmo que você não saiba o como. Mesmo que você não saiba o como. Mas você está decidido a criar isso, você não vai desistir disso, de jeito nenhum. E aí, o livro, ele vai te falar o caminho disso, tá? Um pouco mais detalhado. Vai ter o caminho disso mais detalhado. O que fazer? Quais são as ações principais que você pode fazer para atingir isso, tá? Gostaram do primeiro capítulo? Gente, vocês estão muito caladas. Tainara, sim, gostou? Espero que tenha aberto uma chavinha aí. Mas com a leitura, né, com a continuação da leitura, vai ficar mais claro ainda, tá? E quem não entendeu, quem boiou, assiste meu vídeo sobre o poder da observação. Eu vou colocar lá no grupo, tá? O poder do observador. Aí vocês vão também entender. Ok? E é isso, meu povo. Quem quiser vir para a comunidade, o novo é agora. A mensalidade está R$ 35 para você acessar. Você não sabe nem, você não tem nem noção do que vai ter nessa comunidade. Mas R$ 35, gente, não paga nem dois sanduíches do McDonald's. E você vai poder acessar o resumo desses encontros, todos os encontros gravados. Eu vou falar sobre as leis universais, resumido, tá? E também vai ter e-book, vai ter encontros nossos, né? Quem está na comunidade, o novo é agora. Esse é um dos encontros, tá? Clube do Livro. O outro encontro é limpeza, que a gente vai fazer, né? Bastante limpeza aí de crenças, de questões do feminino, de questões
de mentalidade de pobreza que a gente traz. Vai ter sempre um encontro no mês para essa limpeza e vai ter exercícios de cocriação. Vai ter um encontro para cocriação, com coisas de cocriação na prática, todo mês. Além dessas aulas aí maravilhosas que vão ter, vai ter 4 módulos, tá? Com aulas curtas para você já começar a tocar a sua vida. E-book também de como manifestar essa nova realidade e o Clube do Livro, tá? Vai ter Clube do Livro, A Ciência de Ficar Rico, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ai, eu esqueci do outro. Talvez Como Se Tornar Sobrenatural a gente vai ver. E outros que a gente decide juntos também, mas Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo não tem como não ter. Esse livro vai transformar sua vida, te garanto. Beleza? Quem topar, vamos junto. Vocês estão muito calados, gente. Tá todo mundo dormindo. É isso. Me contem então depois o que vocês acharam. Comenta lá no grupo. Vou parar aqui a gravação. Comentem lá no grupo. Não, não consegui não. Parar a gravação. Parou aí? Não, parou.